Livro de Apocalipse, o capítulo é o 22 e o versículo é o 17. A minha versão talvez vai diferir da que eu queria ler, onde está escrito o Maranata. Se a sua versão tiver aí o Maranata, levanta a mão. 22, 17. Amém? Apocalipse. A palavra Apocalipse, apo, é de revelação. Calupsai, daquilo que estava oculto. Então, Apocalipse, revelação do que estava oculto. Então, vamos lá, versículo 17. Depois a gente vai emendar. E diz assim: o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venha e receba de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos ou pragas descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que são descritas neste livro. Amém? Podem sentar, amados. E como eu falei, eu tenho um desafio de pregar esta mensagem no menor tempo possível. Já se foram 2 minutos. Mas a igreja, como todo, ela sempre tem aqui um preconceito, um medo, uma barreira, uma dificuldade de falar de escatologia, mas não necessariamente de escatologia, mas de abrir o livro de Apocalipse e trazer este livro como sendo alguma coisa que está trazendo um tipo de informação para o povo de Deus. Quando a gente fala escatologia, então é doutrina das últimas coisas, a gente vai começar com a própria queda de Adão, com o próprio Deus falando que a serpente haveria de ser esmagada pela cabeça, pelo calcanhar do filho da mulher. Então, escatologia, nesse contexto, já acontece lá atrás. Então toda a Bíblia ela está falando de escatologia. Se fosse falar, olha, escatologia ou doutrina das últimas coisas, com certeza a gente teria que sentar aqui por muitos dias, e talvez não só aos domingos, mas periodicamente, 2, 3 vezes por semana, num período aí, não mínimo de 1 ano, para entender que de fato a Bíblia tem para remontar como sendo escatologia. Mas quando a gente cai para o livro de Apocalipse, a gente já tem uma visão um pouco mais favorável, mais direta, senão que homens complicam. E quando a gente vai estudar aqui o livro de Apocalipse mesmo, logo de início a gente vai pegar uma pauta, e esta pauta é saber como interpretar. E quando se fala como interpretar o livro de Apocalipse, a gente pega aqui um grupo chamado preterista, outro grupo chamado futurista, outro grupo chamado idealista, outro grupo chamado histórico, e aí já começa a trazer aqui uma aflição imensa, porque aquilo que um preterista lê não é aquilo que o futurista concorda. Mas nesse contexto bem específico para a nossa igreja, de viés renovado, ou seja, cremos na ação e no poder do Espírito Santo, a gente vai trabalhar um aspecto mais histórico, e nesse contexto histórico, sabendo que o que está escrito no livro de Apocalipse é alguma coisa que vai se pegar desde a Gênesis de Deus e chegar até o último dia da história na face da terra. E esse contexto histórico, irmãos, quando estamos falando, vai trazer toda a historicidade da ação de Deus, ou, segundo esta corrente de interpretação profética, se cumpriram no passado. Algumas coisas vão se cumprir no presente, outras vão se cumprir no futuro. Então, quando você abre a Bíblia no livro de Apocalipse, a mensagem é daquilo que era, daquilo que é e daquilo que há de vir. Então, o Apocalipse está falando de causas passadas, causas vividas no tempo dos apóstolos
e causa que a igreja está vivendo e que a igreja está presenciando. Assim, um cumprimento progressivo e contínuo acontece dentro dos nossos corações ou na vida da igreja, porque nós cremos nas profecias bíblicas, nas profecias que apontam para as últimas coisas, para o escape, para o final, para aquilo que de fato está se cumprindo e há de se cumprir, trazendo uma sequência que ela não se interrompe, ela é contínua. Para a gente estudar Apocalipse certo, de fato, a gente tem que pegar também o livro de Daniel e lê-lo junto, porque parte do livro de Daniel cumpre-se em Apocalipse, parte do livro de Apocalipse está cumprido em Daniel, mas nesse contexto queremos falar mais praticamente dentro do livro de Apocalipse, mas sabendo que algumas coisas que a gente olha no Apocalipse, o próprio Daniel já tinha falado, como sendo o segundo advento do tempo, ou da vinda de Jesus, não é? E assim também o Apocalipse, ele traz uma expectativa do processo histórico, e que tem esta pauta notada pelo próprio Daniel. Então aquilo que João está escrevendo é aquilo que Daniel já tinha falado, e aqui João, por tradição, ele morre por idade, é velho. Os demais apóstolos foram martirizados, mas quando por tradição chega em João, pega ele, joga ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo, e ele não morre. Então pega este homem e manda ele para a ilha de Pátimos, uma ilha onde bandidos criminosos de alta periculosidade cumpriam a pena, manda João para lá, e lá ele recebe toda a visão do Apocalipse, e provavelmente João volta de lá, e provavelmente ele está pastoreando a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja que ele escreve também das 7 igrejas da Ásia Menor, e com isto a gente vai perceber que o próprio João, ele consegue viver esta mudança do último apóstolo para os pais da igreja. Então Policarpo, Papias e outros mais foram discípulos de João, Clemente de Roma, discípulos que conheceram João, e quando João está falando, então está falando com uma autoridade, e aqueles de época já compreendiam esta autoridade e aceitavam, porque de fato viveram João, e alguns viveram o apóstolo Paulo, outros viveram o apóstolo Pedro, e eles tinham esta sintonia, os primeiros pais da igreja, de pegar a palavra dos apóstolos como sendo palavras verdadeiras, e se alguém escrevesse, como muitos deles escrevia e falava, mas nós não temos autoridade apostólica, porque o que nós recebemos foi do Espírito Santo, mas não como os apóstolos receberam, como sendo palavra de Deus para a edificação da igreja e para fechar o cânon sagrado, a palavra de Deus. Então quando a gente pega o livro de Apocalipse, irmãos, a perspectiva histórica nos remonta para o início de todas as coisas, nos leva para o tempo em que o próprio João estava vivendo e aponta para o que havia de acontecer também. Parte, eu diria, já aconteceu. Talvez 2/3 da história já aconteceu. Nós estamos presos em um último terço em que Daniel chama as 69 semanas, ou seja, tem um tratado para com Israel de 70 semanas lá no livro de Daniel, mas quando chega nas 69 semanas, para a cronologia para o povo judeu e começa a tratar com a igreja. Então, quem somos nós? Nós somos aqueles que foram constituídos dentro de um período, e este período é chamado de semana, e esta semana é quando Deus deixa de tratar com a nação de Israel e passa a tratar com o povo, e este povo, a Bíblia está falando que ele é proveniente de raças, línguas, tribos e nações. Então não é só judeu, não é só branco, não é só negro, onde todos estão e todos sabem que estão, porque então a ação e o poder do Evangelho os trouxeram. Estão porque têm uma esperança do Espírito Santo. Estão porque compreenderam que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação e de vida eterna. Estão porque sabem que o ritual da lei
é alguma coisa que ficou para trás. A Bíblia em Hebreus está falando que tudo que envelhece cai no desuso, e se cai no desuso, deixa de praticar, apontando para a lei e mostrando que agora começa um novo fato em Cristo Jesus, e este novo fato chama-se graça. A graça, no livro de Atos dos Apóstolos, ela está começando com o capítulo 1, e esta graça, ela só vai deixar de existir na face da terra quando a própria igreja do Senhor for tirada da face da terra. Para aqueles que creem que a igreja vai passar pela tribulação e que não vai para o céu, então a graça continua até a vinda de Jesus. Para aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, a graça continua até o meio da tribulação. Mas a minha compreensão bíblica, e olha que eu tenho aberto a mente muito para questionar sobre isto, eu compreendo que se de fato a igreja vai passar pela tribulação, ou pelo meio da tribulação, então o Espírito Santo é mais fraco do que o espírito do anticristo. Porque Paulo está falando a um só que detém a ação do anticristo. E o que detém a ação do anticristo é o Espírito Santo que habita a vida da igreja. Então, enquanto a igreja estiver na face da terra, significa que a graça está levantando possibilidades para homens serem salvos. Quando a igreja for tirada da face da terra, o que há de restar é um tempo de sofrimento. Um tempo em que muitos deixarão a perspectiva da igreja, porque já não vai mais existir igreja. Em que muitos compreenderão que estavam sendo enganados por sistema, por esquema e até mesmo pelas obras das trevas, e negligenciava a estrutura da igreja. Aquela proposta do crente fiel que sempre está convidando alguém, olha, vamos à igreja, e a pessoa fala, não, eu não vou semana que vem, ou talvez ir à igreja cotidianamente é para gente quadrada e cafona. Este tipo de gente provavelmente não terá a oportunidade de estar com estes que vão para o céu, com estes que serão arrebatados, porque a promessa, sobretudo, é de contínua vigilância, contínua santidade e permanência no reino de Deus. Compreender, olha, se eu tenho alguma coisa contra o irmão, eu devo me reconciliar com ele rápido, porque a proposta é que Jesus há de voltar, e se tem algum tipo de rusga, de pendenga, de inimizade, de conflitos, de aflição, é bem provável que as partes que têm isto não vão para o céu. Talvez uma das razões porque a Bíblia, ela nos traz a consciência de que o reino de Deus é um reino feito por justiça e misericórdia, só que nós invertimos o processo. Nós queremos usar de justiça para com o próximo e de misericórdia para conosco. Se a gente inverter o processo, usar de justiça para conosco e de misericórdia para com o próximo, talvez a gente comece a compreender a dimensão do reino de Deus. E quando se compreende a dimensão do reino de Deus, a gente vai compreender o seguinte, irmãos: se eu estou dentro do reino de Deus, se eu faço parte de uma comunidade, é porque Deus me amou, porque Deus se apiedou de mim, Deus viu em mim tudo aquilo que não era legítimo para me salvar, mas mediante o sacrifício dele, ele estendeu a mão e me deu uma possibilidade. Então o ato de estarmos aqui não é que somos bons, não é que somos moralistas, não é que a nossa ética é uma ética padronizada que nos faz a perceber o máximo possível de benefício para a maior quantidade de pessoas, mas o fato de estarmos aqui foi porque Jesus nos amou, se entregou por nós, enviou o seu Espírito Santo para nos consolar todos os dias e nos mantém por aqui ainda pela ação e pelo poder do seu Santo Espírito, porque sem a ação do Espírito Santo dentro da igreja, a gente vai virar talvez um ringue, ou talvez um coliseu romano, ou vai virar um grupo de inimigos, porque nada faz sentido. Mas se de fato estamos aqui em detrimento do reino de Deus, devemos compreender, o reino é de Deus, não é meu. E se estou nele,
Deus usou de misericórdia para comigo. E se eu não concordo com a fragilidade do outro, tem que abrir, mas se Deus usou de misericórdia para comigo, compreendendo a minha fragilidade, logo eu devo compreender a fragilidade do outro também. E nesse contexto, irmãos, alguns tópicos, para vocês compreenderem, Deus tem 5 tipos de filhos. Fala comigo, 5 tipos de filhos. Os anjos, fala anjos, por criação. Fala assim, Jesus, por geração. Porque Jesus é da mesma substância do Pai, é Deus de Deus. O terceiro tipo de filho que Deus tem, os homens por formação, e formou Deus o homem do pó da terra. O outro tipo de filhos que Deus tem também, estes são os judeus, que foram a nação eleita. Deus elegeu a nação de Israel. E o último tipo de filhos que Deus tem, este último tipo de filhos são os filhos por adoção. Somos nós, a igreja do Senhor. Então se falar assim, mas a humanidade é filha de Deus por criação, ela vai para o céu? Não, não vai. Israel é filho de Deus por eleição, ele vai ser salvo? Não vai. Não creu em Jesus. Quem vai para o céu? Os anjos, aqueles que caíram já estão no local deles. São demônios. Aqueles que permanecem na sua condição original estão no céu celebrando. Jesus vai cair? Não, porque Ele é Deus, é da mesma substância do Pai. E a igreja, nós fomos eleitos. Eu posso perder a minha eleição? Calvino diz que não. Mas se eu pratico alguma coisa contraditória à Bíblia, aí é a Bíblia diz que sim. Então meu nome pode ser riscado do livro da vida. Deus nunca teve 2 povos, Deus tem um povo. No mundo todo, um povo. E este povo são aqueles que foram comprados pelo sacrifício da cruz. Deus só tem este povo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz a ilustração da oliveira. Ele diz que nós éramos lobeiras bravas e fomos enxertados na oliveira, fazendo parte da seiva dos ramos naturais. Romanos 11, 17 a 24. Mesmo que Deus tenha apreço por Israel, a salvação só se dará mediante a confissão de fé em Jesus Cristo. Deus guarda Israel, guarda. A Bíblia fala que o anjo Miguel é o protetor de Israel, fala, mas isso é para salvação? Não, isso é para proteção como nação, porque salvação, você tem que professar fé em Jesus, e você tem que aceitá-lo como sendo o Senhor da sua vida. É por isso que Jesus está vaticinando também lá em Mateus 23, 39, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que todos digais a uma só voz, povo judeu, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Porque antes ele está falando de Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos acolher debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Mas vai chegar um tempo que vocês poderão ser acolhidos, mas vocês terão que clamar. Primeiro vocês têm de compreender que existe um Deus, existe um Messias, e este Deus enviou este Messias. Vocês reprovaram, mas quando chegar o momento certo de vocês clamarem, confessando fé em Jesus, então vocês poderão ser salvos. Quando se fala de Apocalipse, se fala de revelação de algo que está oculto. Quando se fala de escatologia, necessariamente, se fala de algo das últimas coisas, não é? E nesse contexto, irmãos, eu quero deixar 2 tópicos, ou 3, ou 4, para vocês compreenderem. O primeiro tópico, Deus tem 5 tipos de filhos, já falei, mas tem compromisso para a salvação com um, e o outro é Deus.
Então, um já está preparando a salvação, habita a vida da igreja, é o noivo da igreja, e outro somos nós. Segundo tópico, assim como a conhecemos, a igreja tem prazo de validade. O que significa dizer isso? Irmãos, a gente faz um templo muito bonito. A Igreja Universal fez o templo de Salomão muito bonito. Uma outra igreja trouxe mármore italiano para pôr no púlpito da igreja. Então fez um ornamento muito grande, muito belo, muito dinheiro, muita riqueza. Mas isso tem prazo de validade. Deus constitui a igreja, não templo, mas a igreja, pessoas que congregam. Se estão no relento é aqui a igreja primitiva, ela estava o tempo todo ou no Monte das Oliveiras, ou estava nas Catatumbas, ou estava no Mar da Galileia, porque não precisava de um espaço físico, precisava de pessoas que compreendessem a glória de Deus para celebrar e adorar o nome santo do Senhor. E quando se fala viver a vida da igreja, devemos compreender que esta igreja local, ela tem prazo de validade. Ela está existindo, e ela está existindo há 2000 anos, mas com a promessa de ser tirada daqui. Então embelezar templo é coisa de religioso, porque o templo somos nós, em adoração. Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, se estamos celebrando, adorando, nós estamos embelezando o templo. Não é o templo que faz o cristão, é o cristão que faz o templo. Devemos compreender bem isso, irmãos. E ainda nesse contexto, escatologicamente falando, nós estamos vivendo um hiato. O hiato é quando se para aqui, tem um espaço no meio, e aqui dá continuidade. Nós estamos vivendo este hiato, este tempo parado, chamado de Semana de Daniel mesmo, ou a 69 Semana de Daniel, onde Deus parou o tempo para Israel, para tratar com a igreja, com este povo, com estes que se entregaram. Outro ponto também importante é que o calendário escatológico para Israel está parado enquanto Deus está tratando com a igreja. Então, cronologicamente falando, a gente olha para Israel para saber o que vai acontecer com a igreja. Mas Israel está parado para Deus. Deus não está agora envolvido com Israel, está envolvido com a igreja. Significa que judeu não vai ser salvo se ele não professar fé em Jesus e aceitá-lo como sendo Senhor e Salvador da sua vida. Não vai. Não vai. E nesta proposta, quem somos nós? Estes que compreenderam, estes que aceitaram, estes que fez Deus parar de tratar com Israel para tratar com cada um de nós. Outra coisa, o que é igreja, irmãos? Aí Apocalipse mesmo está falando, e uma narrativa muito grande. A igreja é um povo constituído de muitos povos para ser reino e sacerdote. Apocalipse 1:6. Ela tem por função manifestar o reino de Deus. Mateus 5:11-5. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27. Ela é a noiva do Cordeiro. 2 Coríntios 11:2. E Apocalipse 21:9. Ela é a comunidade dos santos aperfeiçoados. Hebreus 12:23. Ela é o aprisco ou o curral. Quando se fala de aprisco, é o curral do bom pastor. João 10:14-16. Ela é o arraial, o campo dos santos. Hebreus 13. É sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. Onde habitam os primogênitos aperfeiçoados por Deus. Hebreus 12:23. Então, o que é a igreja? A igreja é isso. Qual é a missão da igreja? Proclamar com muito temor as verdades de Deus e de seu reino. Viver em santidade, viver em unidade, viver em comunidade,
pregando salvação aos seres humanos perdidos e que estão de fora e que não conhecem a Jesus Cristo, com muito temor, falar do fim dos tempos. A igreja que não fala do fim dos tempos é porque ela não tem certeza do fim dos tempos. Ela está brincando e ela quer mais tirar proveito financeiro do que proveito espiritual. E tem que falar assim, com muito temor, falar que tudo isto vai passar. Jesus olha para o templo de Jerusalém e ele fala, olha, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava vaticinando a destruição pelo Império Romano 70 anos depois. E aqui também a Bíblia está falando que este tempo nosso ele vai passar. Ele não vai ficar muito tempo, porque a nossa proposta é compreender que acaba-se aqui, a fim de que surja novo céu e nova terra. Então todo cristão, ele é cristão porque ele está almejando vida eterna. Novo céu e nova terra. Esta mensagem deixa muita gente estarrecida, muita gente com medo, muita gente sem expectativa, muita gente frustrada, porque muitas pessoas foram ensinadas equivocadamente o que fazer na igreja. Fazer campanha está errado. Fazer missa está errado. Ser próspero financeiramente está errado. Procurar bons relacionamentos está errado. A função da igreja é proclamar o reino de Deus. É simples assim. É proclamar que vai surgir novo céu e nova terra. Esta mensagem deixa muita gente estarrecida, mas é a mensagem que a igreja foi constituída para anunciar. Esta é a verdadeira missão da igreja, proclamar o reino de Deus. De forma secundária, a igreja acolhe os órfãos, a igreja assiste as viúvas, a igreja socorre os pobres. Quando digo de forma secundária, irmãos, digo porque muitos tentam fazer da igreja ONGs para fazer este tipo de função, e isto não é função da igreja. Função da igreja, mensagem espiritual. E depois de acudir a mensagem espiritual, aí você dá pão, aí você dá guarida, aí você assiste. Tópico 4. O que não é missão da igreja? A princípio, quase tudo que ela vem fazendo hoje não é sua missão. A missão a igreja não tem que estar estritamente ornamentada para mostrar uma das 7 maravilhas do mundo. Não é missão da igreja pregar prosperidade. Esta missão e esta função é de Satanás. Compreendam bem. Empanturrar corações vaidosos acerca de bens materiais não é função da igreja, é do diabo. Não é missão da igreja pregar um evangelho materialista, utilitarista, sentimentalista, terapêutico. E por último agora, o evangelho coaching. Porque olha, eu vou pegar você e explorar o seu máximo potencial para você perceber que de fato ser coaching dentro da igreja vale a pena. O homem, ele está aqui para explorar o seu máximo potencial no louvor e na adoração, não na vida secular. E aí a gente vai compreender isso. Não é missão da igreja se envolver com negócios desta vida. Paulo, ele está falando que aquele que milita a boa milícia, o que combate o bom combate, não se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Não é missão da igreja pregar sucesso. Vão para a igreja e você vai ter sucesso. Não é missão da igreja. A não ser que este sucesso seja o sucesso de se crucificar em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Aí Paulo está falando, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é missão da igreja pregar este tipo de sucesso. O sucesso pregado de Deus para Adão, sabe qual foi, irmãos? Adão pecou, foi desnudado, e Deus olha para ele e traz uma mensagem de sucesso.
No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Este é o sucesso de qualquer homem. Vai trabalhar, vai suar, vai criar pizza na camisa. Acho que é isso mesmo que chama, né? Quando as axilas são bem suadas. Vai suar. Não coma o pão da preguiça. Não coma o pão alheio. Não seja a irmã da sanguessuga, ou filha da sanguessuga. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Não seja, trabalha, coma. Deus pôs a incumbência de você comer do seu próprio suor. Bom, isso é bênção ou é maldição? Do ponto de vista aqui é maldição, porque o homem não precisava sequer suar, mas ele não compreendeu, então soa agora. E tem outra coisa, sucesso. E a sua mulher dará à luz, com dores de parto, porque eu vou multiplicar. Bom, mas nunca tinha tido filho. Tinha, porque nada multiplicado por nada é igual a nada. Eu só posso multiplicar alguma coisa que se existe. Então já tinha filhos. É o que a Bíblia nos deixa presumir. Tudo que se pretende com sucesso é continuar mantendo sucesso, e este sucesso passa. Chega um momento em que você tem que abrir mão do sucesso por Jesus, ou abrir mão de Jesus pelo sucesso. O que você quer ter? Sucesso ou Jesus? Porque daí é o próprio Jesus que está falando, olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Um senhor era Deus e o outro senhor era Mamon, Deus das riquezas. Não pode. Se você serve um, você desagrada o outro. E assim por diante. O livro de Apocalipse revela o fim deste sucesso momentâneo, humano e religioso. E isto passa. Amém? Amém, amados? Não basta crer, temos que saber em quem temos crido. Aí Paulo está falando, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se quem você tem crido não é poderoso para guardar a sua eternidade com Deus, deixa de crer nisto. E creia em Deus genuinamente. O Evangelho verdadeiro tem início, meio e fim. O início foi com a encarnação do Verbo de Deus, sua crucificação como o amaldiçoado de Deus, sua morte e sua ressurreição e ascensão. O meio do Evangelho começa com a descida do Espírito Santo para selar, mediante a fé, os que creram, e consolar os salvos. Consolar, irmãos, não é falar tadinho e ninar, não é? Tadinho, você está sofrido. Consolar significa conduzir pelo caminho certo. Então o crente consola quando está conduzindo pelo caminho certo. E depois, função do Espírito Santo como sendo o meio do ministério da igreja: ungir, direcionar os salvos sobre a face da terra, até chegar perante a face de Deus. Amém? O livro de Apocalipse diz que, primeiro, é bem-aventurado o que lê e crê. Ouve e pratica as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. 1:3. Segundo, a mensagem do Apocalipse não se fala somente do futuro, mas do passado, do presente e do futuro. As coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. 1:20. Terceiro, mostra um Cristo glorificado. Voz, como que de muitas águas. Aí o salmista, no Salmo 29, ele diz: a voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade, quebra os cedros. A voz do Senhor é poderosa. Mostra um Cristo vestido com vestes talares e com cinto de ouro pelo peito. Eram as vestes do sacerdote.
E aí a Bíblia está falando lá em Hebreus 3, de 1 a 3, ele é descrito como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa salvação, e que não precisa de sacrifícios para purificar os seus pecados, pois ele mesmo é santo, e ele purifica o pecado de cada um de nós. Então este é o Deus que nós servimos. No capítulo 14, o cabelo de Jesus é branco. Está falando de autoridade, eternidade, santidade e pureza. Amém? Esse Deus que tem autoridade, que é eterno, é santo e é puro, é esse Deus que nós servimos. Então devemos coadunar, devemos caminhar com Ele, por Ele, para Ele, sabendo que se Ele é isto, é assim que nós devemos ser também. Os olhos como chama de fogo, significa que tudo vê, tudo purifica, tudo sabe, tudo desnuda com o seu olhar, os seus pés de bronze. Está falando de poder, Ele é poderoso. João, ele escreve às 7 igrejas da parte de Jesus, e quando ele escreve, ele está falando o que é, o que era e o que há de vir. O Jesus na eternidade passada, o Jesus que morreu, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que foi glorificado, o Jesus que agora está à direita de Deus, mas que apareceu a João para transmitir estas mensagens. E da parte dos 7 espíritos que se chama diante do trono. Então a Bíblia está propondo Deus, Jesus, num trono, com 7 espíritos. E aí o que são estes 7 espíritos? Para espíritas são 7 entidades, mas biblicamente falando a gente cai para Isaías capítulo 11, versículo 2, e está falando: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Então 7 características do Espírito Santo que habitaria e que estava já com Jesus para acudir à igreja. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, 7 estrelas representando 7 anjos. Alguns forçam para os 7 pastores da igreja, não tenho problema com isso, mas compreendo que são anjos. E de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. A imagem não é bonita, irmãos. Se olha para o rosto dele, é rosto de sol, brilha mais que o sol. Olha para os olhos, é chama incandescente. Olha para a cabeça, é branca. Olha para a boca, sai uma espada de 2 gumes. E quando está falando desta espada, é poder de julgar os povos. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. O rosto brilhava como sol. Este é o poder da sua natureza divina. Deus fala para Moisés que ninguém jamais viu a Deus, lá em Êxodo 33:20. Buscamos coisas gloriosas na face da terra, mas coisa gloriosa mesmo, quem viu foi João. Ele contemplou a face de Deus. Ele caiu como que morto. E aquele que contempla a face de Deus, ele só pode estar posto de pé outra vez pelo próprio Deus. E o próprio Jesus pega ele e levanta, e põe ele de pé. E quando põe de pé, já põe ele de pé propondo: olha, você tem uma missão. Você vai proclamar, você vai anunciar às igrejas. Então você vai, e você vai falar aqui para estas igrejas da Ásia Menor. No capítulo 2, você vai falar para a igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa desejável. Para a igreja de Esmirna, que significa especiaria. Para a igreja de Pérgamo, que significa filho. Para a igreja de Tiatira, que significa sacrifício contínuo ou perpétuo. Para a igreja de Sardes, aquele que fica, é o significado de Filadélfia. Amor fraternal, Delfos, Adelfoi, irmãos. Então amor entre irmãos. Igreja de Filadélfia, igreja de Laodiceia, que significa direito do povo. Então você vai
e você vai falar para esta igreja, para estas 7 igrejas. Perfeito, até aí tudo bem. Ele foi e falou, João transmitiu a mensagem para 7 igrejas? Sim ou não, irmãos? Pode falar sim, fala assim, sim, transmitiu. Mas o que estas igrejas têm a ver? Eram 7 igrejas daquele tempo, da Ásia Menor. Dentro de uma visão dispensacionalista, eram 7 igrejas, 7 tipos de igrejas, que haveria de viver em todos os tempos, até a última. E aqui a gente vai compreender bem isto, bem rápido também. A igreja de Éfeso, a primeira igreja, é a igreja apostólica, e ela tinha como característica, ela é do ano 30 ao ano 100 da era cristã, ela tinha perdido o primeiro amor. Lembram daquele primeiro amor? Aquele primeiro amor ela tinha perdido. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, vai de 100 a 312 da era cristã. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, a igreja mesclada, Império Romano, vai de 313 a 590. Tiatira representa a igreja da Idade Média, corrupta, idólatra, de 590 a 1517, quando da Reforma Protestante. Sardes representa a igreja da Reforma, 1517 a 1530. Filadélfia representa a igreja missionária, 1730 a 1900, sendo que alguns entendem este período até a volta de Cristo, ocorrendo paralelamente à igreja de Laodiceia. E a igreja última de Laodiceia, Laos, povo, Diceia, de Odisseia, condução do povo, é a igreja que o povo é que manda. Será que fala alguma coisa esse tipo de igreja? Eu não concordo com isto. Eu acho que tinha que ser assim. Eu estou ardendo de ódio. Enquanto não fizer do jeito que eu quero, eu deixo de contribuir com dízimos e ofertas. Será que tudo isto tem esta representatividade mesmo, irmãos? Será que se nós pegarmos isto, enquadra aqui? Neste tempo que eu falei para vocês? A segunda visão é literal, ou seja, a visão literal é daqueles que criam que, de fato, as 7 igrejas estavam lá na Ásia Menor e foi para aquele tempo. E a visão aplicada, todas as igrejas em todas as épocas, do passado e de hoje, estão passando por situações específicas e recebendo a repreensão de sentença de Jesus. Ou seja, a nossa igreja, ela pode estar vivendo um tempo de Laodiceia, direito do povo, mas ela pode viver um tempo do amor fraternal, não é? Ela pode viver um tempo de Esmirna. Vai assim. Não precisa a igreja ser esta igreja continuamente. A igreja tem tempo, e cada tempo a igreja tem um padrão diferente. Quem sabe a gente está vivendo aqui uma igreja do avivamento e muitos não compreendem. Porque avivamento presume-se igreja cheia, não tem muita gente, não tem avivamento. Quem sabe para Deus o avivamento é o oposto, e a gente não compreende. Mas para a gente continuar, irmãos, mensagem da igreja de Éfeso, que é a primeira, e eu quero fechar somente com esta mensagem. Tenho, porém, contra ti. Aliás, abram as Bíblias de vocês, lá em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7, para a gente compreender o que era esta igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, então 7 pastores, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Candelabro significa igreja. Onde tem um candelabro era uma igreja. Tem igreja que não tem candelabro, tá, irmãos? Toda igreja que não professa que Jesus é o Cristo não tem candelabro. Bom, conheço as tuas obras.
tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e os que não pode tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Perfeito. Tens preservado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Continua. Recorda-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, porque se não te arrependeres, em breve virei contra ti, tirarei o teu candelabro do teu lugar. E aí está falando, você vai ser uma igreja, mas não a igreja de Deus, de Cristo. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas. E os nicolaítas é uma prática de um diácono que foi eleito, Nicolau, e que depois enveredou por outro caminho, e que também odeia. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, assim, esta igreja é perfeita. É uma igreja de apóstolo, uma igreja que a gente trabalha, uma igreja cheia de ânimo, uma igreja que um pastor era um apóstolo. Provavelmente o próprio João estava pastoreando aqui. Supõe-se que Clemente pastoreou esta igreja, supõe-se que Marcos pastoreou essa igreja, mas aí Jesus vai e fala, olha, eu tenho porém contra ti, cara, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. E se não arrepender, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, vai ter um salão bonito, vai ter pessoas bonitas, vai ter celebração, vai ter culto, mas eu não vou estar no meio de vocês. Entendem isso? A gravidade? Portanto, a perda do primeiro amor, neste contexto, é uma queda. Se falar é um pecado, é um pecado. Porque toda queda é pecado. E todo pecado necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Isto é falta do primeiro amor. Fazem o que faz por hábito, por rotina, por medo, por recompensa, por qualquer outro motivo, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, faria sentido, mas sozinho não faz sentido. Pastor, você está pregando? Estou. Quanto tempo? Aqui mais de 25 anos. Perdeu o primeiro amor? Provavelmente. Entendem? Sandrinho, está fazendo louvor? Estou. Quanto tempo? Uns 15 anos ininterruptamente. Perdeu o primeiro amor? Provavelmente. Está fazendo no automático? Às vezes. Tem sentimento? Às vezes sentimento de não querer estar, de não pertencer, de fugir, sair para outra realidade. Vai fazer isso? Se ele está falando que tem contra mim o ato de eu ter perdido o primeiro amor, eu vou cair fora, irmãos. Eu vou fugir. Davi está falando, para onde me irei da presença de Deus? Se chego no céu, ele lá está. Se armo a minha cama no inferno, ele também vai estar lá. O que eu faço? O que nós fazemos? O próprio Jesus está falando, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Bom, mas o que é voltar ao primeiro amor? É compreender
aquele tempo áureo, quando você aceitou Jesus, que tudo era brilho, tudo era Cristo, tudo era motivo para reunir, para glorificar e para exaltar, trazer de volta e viver com a mesma emoção. A perda do primeiro amor é uma queda. Então, irmãos, a queixa que o Senhor faz é o fato de que estes crentes haviam abandonado o primeiro amor. A palavra grega, afieme, traduz como abandonar. Neste texto bíblico tem um significado bem abrangente. Por exemplo, tem homens que abandonam mulheres. Então afieme, abandonou. Tem mulheres que abandonam homens. Afieme, abandonou. É a mesma proposta, é a mesma sentença. Então é como se você tivesse abandonado, e nesse contexto, não só abandonado, mas como também deixar de enviar, deixar, expelir, deixar ir embora, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, deserção sem razão. Como é que eu posso sair do reino de Deus e querer ir para uma outra igreja, presumindo ser o reino de Deus, porque a glória está lá e não está mais aqui? Se o problema é meu e se o amor está frio em mim, eu posso ir, irmãos, para o centro do inferno, que vai estar gelado, porque é o meu coração que parou de pulsar, é a minha alma que está fria, é a minha sensibilidade que foi embora, é a minha paixão que já não faz mais nada mover. Bom, mas ainda bem que isso é com o Senhor, pastor. Sabe qual é o bom? Eu falando isto para mim, é que Deus entregou vocês na minha mão. Conclusão, é silogismo, é filosofia isso. Se eu estou assim, nós estamos assim. Porque talvez eu esteja conduzindo vocês num amor simplesinho do faz de conta. E não é isso que Deus quer. Deus quer coração sincero, Deus quer alma pulsante, Deus quer pessoas dispostas. Isto significa batismo com Espírito Santo e fogo. Não, aí eu fiz a tradução para vocês. Espírito Santo, fogo é juízo, mas significa despertar para uma grande obra. Precisamos despertar para uma grande obra. O Senhor Jesus tão pouco está exortando esta igreja por não o amar mais. Não é isto. A igreja está amando. Não se tratava de uma ausência completa do amor. Ainda havia amor. No entanto, o amor deles haviam perdido a sua intensidade e não era mais o amor que ele esperava encontrar naquela igreja. Deus espera encontrar um tipo de amor no nosso meio que nos faça vencer todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as intempéries, todas as perturbações, para estarmos aqui celebrando e adorando, vivendo em plena comunidade o tempo todo. Porque Deus se manifesta no meio da comunidade. Bom, mas eu não quero ir à igreja, eu vou ficar em casa, eu oro melhor. Se você não quer vir à igreja, você está sendo relapso, está negligenciando seu aspecto congregacional. Este clamor que você faz no seu lar, podendo fazer aqui de forma comunitária, Deus não ouve ele. Falei isto hoje, antes de sair para cá, para minha enteada. É missionária, credenciada da Assembleia de Deus. E como você consegue ser crente dentro de um quarto, se o Deus que você serve é comunidade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, logo ele te joga para ser um cristão de comunidade com os demais fiéis, e você se tranca aí. Será que isso não vale para muitos de nós?
O ato de deixar de congregar infantiliza crente. Hebreus está falando, olha, pelo tempo decorrido, vocês todos deveriam ser mestres, mas eu preciso dar o primeiro leitinho para vocês. É genuíno, mas é leitinho, é comida de bebê. E a gente fica tentando descobrir o que está acontecendo de errado. Aí Jesus está falando, você perdeu a prática do primeiro amor, meu camarada. E o Deus que ama intensamente, Ele vai continuar te amando intensamente. E aí é Agostinho, Deus ama cada um de nós com tanta intensidade como se houvesse apenas um de nós para amar. Deus te ama. E Deus quer ser correspondido. Falta de tratamento, irmãos, ou que afeta, por que perdemos o primeiro amor? Convívio com o pecado, falta de profundidade. Fala comigo, convívio com o pecado. Não significa que eu estou pecando, mas estou convivendo com o pecado. Falta de profundidade. Entendem? Você tem que conhecer e conhecer e conhecer cada vez mais. Falta de tratamento. Muitas distrações. Quem tem celular, se não tomar cuidado, ele perde o tempo de devoção, de adoração, compromisso, trabalho, porque ele está conectado o tempo todo. Se tivéssemos em nós a capacidade de estarmos conectados em uma rede social com Deus, como estamos conectados em uma rede social, seríamos os crentes mais poderosos do mundo, de todos os tempos da história. E aí eu quero resumir só nisso: convive com o pecado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Falta de profundidade. O segundo fator que contribui para o esfriamento é o nosso amor pelo Senhor e a nossa falta de profundidade em nossa vida cristã. Parábola do semeador de Lucas 8,13 fala bem isto. O segredo de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria inicial, é o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. Falta de tratamento. Terceiro fator que contribui para o esfriamento de nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas de nossa vida. Preciso tratar porque eu sou fofoqueiro. Para. Eu sou mentiroso. Para. Eu sou avarento. Para. Eu sou egoísta. Para. Trata a sua vida. Deus está te chamando para tratar. Ele quer tratar você. As áreas que não são tratadas em nossas vidas, fala assim, as áreas que não são tratadas em minha vida, talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente as áreas que poderão me sufocar na fé e no amor do Senhor posteriormente. Amém? Distrações. A única distração, Marta e Maria. Marta convida Jesus, vem, passa lá em casa. Jesus chega, Maria prostra-se aos pés de Jesus e vai aprender. E Marta vai correr para a lida doméstica. E de repente Marta chega pensando que está fazendo uma boa obra e fala, Senhor, não vê que nesta casa eu só trabalho? Olha a outra aí, de quando o Senhor chegou até agora, prostrada aos teus pés. Distrações. Quando o faraó descobriu que o povo de Deus estava para sair do Egito, mandou aumentar a produção de tijolo. Quando descobriu que não era suficiente, mandou o povo mesmo correr e buscar capim para fazer a mesma quantidade de tijolo. Ou seja, põe muita ocupação na sua mente
e você vai ficar distraído. Entendem? Tem muito crente estritamente ocupado o tempo todo. Distração, arma do maligno, para tentar roubar a possibilidade que você tem de salvação em Cristo Jesus e perder o seu primeiro amor. Até mesmo o nosso próprio serviço prestado ao Senhor pode se tornar uma distração. Entendem isso? Os irmãos de Éfeso perderam seu primeiro amor, ainda que não tivesse parado de trabalhar para Deus. Encontramos também uma clara advertência do Senhor Jesus no episódio bíblico de Marta e Maria. E a gente vai caminhando e vai encontrando tudo isso. Caminho de volta. Tem como voltar, irmãos? Eu falo assim, caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Restaurar é uma condição do próprio Jesus para cada um de nós. Foi o próprio Senhor Jesus que propôs o caminho de restauração. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. 2:5 de Apocalipse. Cristo mencionou 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. Lembra-te, arrependa-te, volte à prática das primeiras obras. Toca-se no irmão do lado e fala, lembra-te, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. O primeiro passo é um ato de recordar. O segundo passo é um ato de arrepender. E aí, não vou fechar tudo, porque eu não quero passar muito do tempo, mas Tiago, ele está falando o seguinte, acerca do choro, lamento e humilhação. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai a mão, os pecadores. E vós que sois de duplo ânimo, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. O fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a nossa exaltação, restauração diante dEle. Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos que separar rapidamente um tempo para orarmos e chorarmos e arrependermos diante do Senhor para buscarmos uma renovação. Somente recordar e chorar pelo passado também não é a cura para si, mas é um passo em direção à cura. É um estágio de preparação, por assim dizer. Por isso, o conselho proposto pelo Senhor na carta que é escrita a Éfeso, ainda tem um terceiro passo prático. Volta à prática das primeiras obras. Portanto, não basta apenas revivermos as lembranças e chorarmos. Temos que voltar e fazer o que abandonamos e deixamos de fazer. Estas primeiras obras a que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atrelados a ela. São forma de expressarmos e alimentarmos o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com a forma pela qual o buscamos e também com a forma pela qual o servimos. Fechando, irmãos, Jesus não protestou porque os efésios não o amavam mais, e sim porque já não o amavam como o amavam anteriormente. Precisamos mais do que um reconhecimento da nossa perda. Precisamos voltar e agir como no início de nossa caminhada com Cristo. É tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor e dar-lhe nada mais, nada menos do que amor total e incondicional a Ele. Que possamos sempre nos apossar da graça do Senhor,
para vivermos intensamente a nossa obediência ao maior mandamento, amor. Amém?